Eu queria ler em Mateus, capítulo 5, verso 20. A palavra de Deus diz assim, Mateus 5, 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. É bonito quando a gente fala de escribas e fariseus, não só os religiosos, os bonitões, aqueles hipócritas, parará, parará. Pois é, se a nossa justiça não exceder a deles, nós não vamos entrar no reino dos céus. Amados, vamos surpreender a Deus. Eu amo essa frase, eu amo essa palavra, surpreender a Deus. E sabe como nós podemos surpreender a Deus? Pelo que nós somos, pelo que o nosso coração é, pelo que o meu coração, pelo que o seu coração deseja. Surpreenda a Deus. Surpreenda a Deus. Muitas vezes quando nós cometemos coisas erradas, e não são poucas as vezes, né? Pelo menos eu. Não sei quanto é você. Eu fico imaginando o olhar de fogo de Deus sobre a nossa vida. A gente acaba de cometer um erro, fica, meu Deus, seus olhos são como chamas de fogo, e agora essa chama de fogo está sobre minha vida. Só que em alguns momentos, eu espero que na mesma intensidade, eu fico imaginando, será que essa atitude minha, esse desejo do meu coração, consegue arrancar um sorriso de Deus? Será que Deus que lá do céu me sonda e conhece o meu interesse, conhece o meu interior, conhece o meu desejo, Ele pode parar um pouco e sorrir? Que seja um sorriso discreto. A gente fica imaginando Deus, o Todo-Poderoso, vai gargalhar. Que seja um sorrisinho só de canto de boca, alguma coisa assim. Mas sorrir pelo nosso sentimento, pelo que passa em nosso coração, pelo nosso interior. E você pode me perguntar, tudo bem, Cleiton? Então tá bom, então vou ter um coração. Então Deus é, como a gente gosta de ouvir, né? Então Deus é cardiologista, Deus é açougueiro, alguma coisa. Deus só sonda o coração. Para! Se o seu coração estiver cheio da graça, as nossas atitudes expressarão isso. Sabe, as nossas atitudes, elas expressam aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos. Então nós estamos cheios de graça, nós vamos agir como cheios de graça. As nossas atitudes expressarão isso. O segundo aspecto fala de graça de uns para com os outros. O texto está em Atos, capítulo 2, versos 42 ao 47. Não sei se todos sabem, mas quando a gente vê o livro de Atos, ali é o início da igreja. Nós estamos iniciando, o Pai está oficialmente iniciando uma igreja aqui agora. Em Atos é o início da igreja como nós a conhecemos. E esse texto fala exatamente o que era para ser a igreja. Fala assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, olha o interessante agora, e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Caindo na graça de todo o povo. Como nós iremos cair na graça de todo o povo? Ah, mas eu sou o santo, eu sou o pastor, não tenho como agradar, nem Jesus agradou a todos. Sabe o que falta em nós? A graça. Falta a graça em nossas vidas. Porque não tem como eu ter graça um para com o outro, não tem como eu ter graça, externar a minha graça por irmão, se eu não tenho graça nem dentro de mim. Se eu não sou totalmente cheio da graça, eu não posso passar essa graça, eu não posso transbordar, se eu estou vazio dela. E aqui eu estava lembrando algo que eu gosto de falar demais. Qual é o papel da igreja em nossos dias? Qual é o papel dessa igreja que foi instituída? O que nós fizemos dessa igreja? Ainda temos externado essa graça? Ainda temos passado essa graça de um para com o outro? Eu lembro de um testemunho, a mãe deve saber, a Cris também, que está logo no início do livro Maravilhosa Graça, de Philip Yancey.
Ele traz um relato ali de um colega dele, nem é ele mesmo que presenciou isso, é um colega dele que fazia um trabalho com prostitutas ali em Chicago. E ele encontra uma prostituta, sem lar, doente, incapaz de comprar comida para si mesmo e para a filha de 2 anos. E essa prostituta, ela estava alugando a filha de 2 anos, vendendo, prostituindo a própria filha de 2 anos. Sabe para quê? Porque ela tinha que fazer isso para saciar, para sustentar o seu próprio vício nas drogas. E esse colega do Philip Yancey, que tinha esse trabalho com prostitutas, com pessoas marginalizadas ali em Chicago, ele finalmente cria coragem e pergunta para aquela moça se ela nunca tinha pensado em ir a uma igreja. E o Philip Yancey cita no livro que esse colega dele nunca se esqueceu do olhar assustado no rosto daquela prostituta. E ela exclama: igreja? Por que eu iria a uma igreja? Se já me sinto terrível o suficiente. Eles vão fazer eu sentir ainda pior. Essa é a nossa igreja, amado. Essa é a igreja que você, que nós fazemos parte. Eu te pergunto, isso é apenas um relato em um livro? Quantas prostitutas estão ao nosso redor? Quantas pessoas que não têm coragem de entrar por essas portas, porque fala, para quê? Ali eu vou ser discriminado, ali eu vou ser maltratado, ali os meus pecados realmente vão ser expostos, ali as pessoas vão me ridicularizar, vão me odiar, vão... Essa é a nossa igreja? Quantas prostitutas, quantas pessoas tem ao nosso redor que tem esse mesmo sentimento, seja no serviço, seja na escola, seja em nossa família. Irmão, agora dói. Quantas pessoas têm esse mesmo pensamento dentro das nossas próprias igrejas? Quantas pessoas estão nas igrejas, mas é um sofrimento, é uma amargura tão grande. Quando chega domingo ali próximo das 18 horas, meu Deus, lá vou eu de novo. Ser martirizado naquela igreja, ser humilhado, ser pisoteado. Amados, condenação, recriminação, ódio, falta de perdão, falta de amor, isso as pessoas encontram lá no mundo. A graça em nossas vidas deve abundar de tal forma que tem que passar às outras pessoas. E mais do que a graça, nós devemos passar amor, compaixão, perdão às pessoas. E isso que elas têm que encontrar em nós, é isso que elas têm que encontrar na nossa casa, na nossa igreja. Terminar esse ponto, Lucas 2, verso 52, fala: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Então, se você acha que você não tem que agradar aos outros, comece a rever seus conceitos. Nós temos que achar graça, sim, aos olhos das outras pessoas. E para terminar, o terceiro aspecto da graça, a graça de Jesus Cristo. Atos 15, verso 9 e 10 fala assim: agora pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Romanos 3, verso 24 fala: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quando o pai pensou na questão do nome da igreja, era exatamente sobre esse aspecto da graça que ele estava pensando. A graça de Jesus Cristo. Essa graça que me alcançou, que te alcançou, e por incrível que pareça, alcançou aquele que está lá no boteco agora bebendo. Alcançou aquele que está lá na rua marginalizado, aquele que está se prostituindo, aquele que está consumindo droga, que está se matando agora no crack. Essa graça alcançou a todos nós. Romanos capítulo 5 e capítulo 6, você pode ler em casa, vai falar exatamente sobre essa questão dessa graça de Cristo. Porque fala que assim como o pecado entrou no mundo, o pecado adentrou no mundo, todos nós somos pecadores por culpa de um só. A graça também adentrou no mundo por um só, que é Jesus Cristo. E essa graça me alcançou, essa graça me alcança a cada dia. E logo no capítulo 6 de Romanos,